seu tá aberto aqui embaixo. Tá. Você quer o meu tá fechadinho. Não, obrigado. Esse dia eu fiz um monte lá em casa. Eles não colaram isso aqui direito. Ó. Por que que eu tenho lido João 3,16? Em frente. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Aqui. Ó, por causa disso. É. Ai, tá na outra Bíblia. O quê? Esse é provavelmente duas Bíblias. Mas por que tá na tua Bíblia? É que eu tinha anotado uma coisa também sobre uma pregação que a gente estava ouvindo, sobre o amor. Aí tinha a ver. Então, teve um certo dia que o Espírito Santo falou assim: a forma que você me conhece é a maneira que você me revela. Lembro que você falou isso. Aí eu falei assim: como que eu tenho revelado Cristo? Sei que ele é santo, sei que ele é justo, mas será que de fato eu tenho revelado o amor dele? Porque talvez eu não tenha conhecido plenamente. Porque João fala que aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Então eu comecei Esse versículo me dava medo. a tentar desenvolver algo baseado nisso, né? E o versículo foi o quê? João 3,16. Deus amou o mundo. Então, ó, porque Deus amou o mundo. Mas não tá ao contrário, Deus amou por quê? Não tem explicação. Né? Entendeu? É porque Deus Aí, amou o mundo. ele falou o seguinte: o amor é a resposta que constrange, ou seja, o porquê já é o próprio amor. Tipo, o amor de Deus não é uma condição, é uma decisão. Não. Porque não fala assim, Deus amou o mundo porque o mundo fez isso. Deus amou o mundo por quê? É porque Deus amou o mundo. Deuteronômio 7:7-8. Eu anotei isso no papelzinho, por isso que eu tava falando. Cadê? Se quiser rapidinho, eu acho aqui. Achei. Foi? Mais rápido que eu. Tá. Aí achei também. Aí achei. Mas, achei... Já era. Mas eu achei antes. Tô ali então. Bora, botar aqui. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram menores de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou. Isso. Pronto. E por causa do juramento que fez os seus antepassados. Ponto. Então foi porque ele amou e porque ele era fiel a ele mesmo. Sim. A palavra que ele deu. Mas fala que Deus não escolheu Israel porque eles tinham alguma coisa de bom. Porque Deus simplesmente decidiu amar. Sim. Pronto. E por que o Senhor ama? Aí tá a pergunta. Aí eu escrevi aqui. Deus não nos escolheu por nenhuma qualidade. Ele nos amou e por isso nos escolheu. Ele isso. amou. Ponto. Pronto. Não tem... Então, o amor já é a resposta que constrange. Só que onde está a resposta de Deus, do amor de Deus? Em Cristo. Ele é a expressão do amor de Deus. Vou ter que ler agora Efésios. Efésios 2. Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou. Tipo, por causa é a causa. Do grande amor que nos amou. Ou seja, o amor que nos amou. A causa Aí do João, amor que amou. aí João vai escrever isso também. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Sim. Ou seja, o amor me amou. Sim. Porque João vai escrever, Deus é amor. Ou seja, o amor não é nem mais uma decisão, é uma essência. Uau! Me quebrou assim, uau. Aí Jesus vai dizer, todo aquele que não é nascido da onde? Do alto. Uau! Uau! Ele quer participar com a gente. Ele tá cantando muito alto. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Ou seja, o amor de Deus nos dá vida que está em Cristo.
Mas o amor de Deus, a principal motivo e causa que ele nos ama é para salvar. Porque João 3:17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E no português você sabe o que o mais significa, né? Você pode ter dito 100 coisas antes do mais. Você disse uma coisa depois, o que vale é o que você disse uma coisa depois do mais. Ou seja, ele está falando, olha, a condenação, vocês não eram merecedores, esquece tudo isso. Mas para salvar. Ou seja, o meu amor só tem um motivo para salvar você. Uau! Uau! Ah, mas isso é no Novo Testamento. E o Antigo Testamento, o que vai dizer? Deuteronômio 7:7-8. Que ele não escolheu por motivo algum. Não, mas Deus ainda tem a audácia de falar, vocês eram o menor de todos. Tipo Precisava assim, dizer isso? Se vocês achavam que era por algum motivo, meu filho, não era não, abaixa a balinha. Mas porque eu os amei. Eu os amei, acabou. Ou seja, o amor vem depois do porquê de novo. Porque Deus amou. Porque eu os amei. E aí, que tava o que eu anotei no papelzinho que eu queria que tivesse aqui. Que o amor de Deus, ele não é algo lógico e nem esperado. Tipo assim, eu acho que a gente se acostuma com a consciência de que Deus me ama. Só que a gente não entende que isso é contraditório. Não era esperado que Deus nos amasse. Não tinha motivo para que Ele nos amasse. Não tinha razão para que Ele nos amasse. Ainda não tem, né? Não tem. Só que Ele escolheu amar. Então, o amor de Deus por nós é um escândalo. É a resposta que constrange. É. De verdade. Igual, o amor é a resposta que constrange. Lembra aquela passagem que... Passagem não. Aquela citação do livro que eu te mostrei uma vez? O livro Casa de Oração, ele vai falar sobre uma metáfora do que é o amor de Deus por nós. Eu lembro do que você falou. Que um assassino entra na casa do pai, matou o filho, e aí ele perdoa e adota o assassino como filho. Tipo assim, absurdo. Só não faz sentido, entende? O amor de Deus não é lógico, não tem razão, não tem sentido em si. É um escândalo. O amor de Deus, ele é inigualável, certo? Ninguém tem condições de amar. Por mais que se torne uma possibilidade quando em Cristo a gente amar como Ele. Sim. Só que, por que é inigualável? Porque Ele me ama mesmo, por exemplo, hoje eu estou 25 anos de idade. Ele me ama com o mesmo amor de quando antes de eu nascer. E Ele me ama da mesma forma que ama o maior pregador da história. Sim. Ele me ama da mesma forma com um cara que ainda nem conhece Ele. Tipo, é inigualável porque iguala a todos. É como nessa mesa, todos são iguais. Sim. Então assim, é inigualável porque é igual. E aí que tá... Esse é paradoxo, é inigualável porque é igual. E aí que tá, pra mim, a questão da salvação. Deus não salva uns porque se chegaram a Ele e outros não. Ninguém é capaz de chegar a Ele. Ele primeiro precisa nos amar para que a gente ame de volta. Eu vou ler esse versículo agora. Por isso, o nosso amor e a nossa decisão de ir a Cristo nunca foi nossa. É Ele que vem a nós e nos escolhe e nos ama. E aí por isso a gente responde amor. E aí que tá a O amor continua sendo a resposta. Sim. Ó, 1 João 4, a partir do versículo 9, ó. Nisto se manifestou o amor, ou seja, o amor de Deus. Ele prova o seu amor, ele revela o seu amor e ele ainda manifesta o seu amor. E qual que é? Deus enviou seu Filho no ao mundo. Ponto. Para vivermos por meio dele, ou seja, o teu amor em Cristo nos traz vida. Ou seja, o amor ao mesmo tempo é a graça de Deus manifestada para gerar vida em nós e salvação. Certo? Sim. Mas aí ele vai falar assim, ó, nisto consiste o amor. Aí, João está explicando o segundo ponto. O que é o amor? Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou. Não que Tipo, tenhamos amado a Deus. É ilógico ao mesmo tempo. Sim. Por isso, acho que na igreja a gente acaba, na Assembleia principalmente, acaba tendo aquela ideia de tipo assim, eu vim a Deus, eu me arrependi dos meus pecados. E por isso eu sou um pouco superior àqueles que não vieram a Deus, que não se arrependeram dos seus pecados. Porque aí tira da gente o protagonismo da salvação, sabe? Não fui eu que vim ao Senhor e aí eu
pedi perdão pelos meus pecados e eu me arrependi. Ele veio a mim, porque eu não tinha feito nada. Eu não tinha merecimento, eu não tinha nem capacidade disso. Então, Ele veio a mim. a E me salvação amou. é a resposta de Deus. É como se Deus estivesse pegando uma escada e descendo até o homem, Sim. certo? Mas a santificação é como se a gente estivesse pegando essa escada e indo para Deus. Sim. Não por nós. Uhum. Assim como Deus falou para Zorobabel, não por força nem poder, mas pelo meu Espírito. O Espírito Santo nos capacita para santificarmos. Sim. Que Paulo vai falar que esse amor nos liberta, nos transforma e nos santifica. Sim. Mas para que a gente se santifique e se esforce para se santificar, a gente precisa primeiro que ele nos ame. Sim. E que ele nos chame. Senão a gente nem teria consciência que precisa se arrepender. Então, a santificação é uma resposta nossa de amor para com o Senhor, Sim. como resposta Como de amor resposta. a Ele, entendeu? É uma correspondência. É a correspondência do constrangimento do amor. É isso. Porque se eu sou constrangida a entender que Deus me amou tanto, que morreu, que deu sua vida, que ele simplesmente escolheu me amar mesmo que eu não tivesse mérito pra isso, a minha resposta é estar pura e, tipo assim, não pecar mais, estar mais próximo do Senhor pra que eu possa estar com ele, corresponder àquilo que ele fez por mim. Aceita? Não, obrigada. Aí, eu passei boa parte lendo Romanos 5:8. Meu romance tá todo marcado. Nossa. É Romanos. E tá verdinho! Romanos 5:8 diz. Vou ler a partir do 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Uhum. Aí Paulo vai dizer que dificilmente alguém morreria por um justo. Embora, por uma pessoa boa, talvez alguém tenha coragem para morrer. Eu até circulei aqui que para morrer é necessário coragem. Para morrer é necessário você perder a boa reputação que você vai causar. Por exemplo, Jesus. Que reputação que ele deixou depois de ter passado o Calvário naquela rua bem famosa? Isso tudo por amor. Sim. Ele perdeu sua reputação. Ele perdeu seu poder divino naquele instante. Foi fraco, morrendo pelos fracos. E no nascimento dele, ele perdeu sua glória. Ele decidiu deixar de ser visto como Deus. Deixar de ter todo o poder, ter todo o domínio, ter toda a glória, para nascer como a criação dele. Colossenses vai dizer isso. O quê? Fala. Que Deus abre mão de todos os seus poderes e da sua divindade e se humilhou em forma de homem. Ou seja, Ele se humilhou. ser homem já é uma humilhação. E pensa, tipo assim, ele não veio como um homem na melhor fase da vida, com 30 anos. Ele não... Não, é exato. Ele nasceu como um bebê. Ele passou como infância, adolescência. Ele teve que sair do corpo de um ser humano. Tem noção? Ele teve que ser amamentado. Ele teve que ter as fraldas trocadas por uma mulher. Não. Deus. E para pra pensar. O Criador do Universo, Cara, que tipo, tá fora, é atemporal, ou seja, é eterno, caber dentro do útero de uma mulher. Tipo, se tornou 100% homem. Pra isso. aí Paulo vai dizer, dificilmente alguém morria por uma pessoa dessa. Sim. Embora, por um justo, alguém teria coragem para morrer. Talvez por uma pessoa boa alguém morreria. Talvez. Talvez ainda. Paulo sendo Paulo. Aí eu falo assim, mas... Aí o que eu falei do mas? Esquece tudo que eu falei antes. Paulo, esquece tudo que eu falei antes. Em contraponto a tudo que eu disse? Deus prova o seu próprio amor. Aí Paulo está dizendo que amor é propriedade de Deus. Deus prova o seu próprio amor. Sim. Para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Mano, isso é muito forte. Quando ainda éramos pecadores. A gente nem tinha alguma possibilidade de ser bom aos olhos de Deus pra que ele morresse por nós. Eu anotei aqui, ó. Isso. cara, esse versículo... Quem morreria por um injusto? Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ele morreu por nós quando ainda éramos seus inimigos. Tipo, a gente não era o que a gente é hoje. A gente tenta estar mais próximo de Deus, que a gente entende que pecou. A gente não era essas pessoas ainda. A gente era inimigo, a gente era aquele que matou Cristo. O assassino do rapaz que adotou. Exatamente. Ele não amou o assassino
quando ele pediu perdão por ter assassinado o filho, porque ele se arrependeu. Não, ele amou e adotou. Quando aquele cara tava apontando a arma pro seu filho e matando, sabe? É irracional, ilógico. Não, e sabe o que é mais interessante? É que João 3,16 de novo. Ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Ele não vai falar assim, Deus amou o Eli, que pro Eli eu dei o braço de alguém. Pra Gabi eu dei, sei lá, vamos entrar no tempo do sacrifício ali. Pra você eu dou um pombinho. Meu amor por você é um pombinho. Não, o amor por ele é um novilho. O amor pra mim é um macho com defeito ali, só pra dizer que eu amo ele. Não, ele deu a mesma coisa pra todos. E ele deu o melhor de si. O Tipo, mais ele deu. perfeito. Imagina, Cristo, antes de tudo existir, aí existia. João vai dizer isso. Aí ele abandona todo esse relacionamento, comunhão que tinha, só pra mostrar pra você. Aí Paulo vai dizer, vocês são indesculpáveis. Vocês são indesculpáveis. Sim. Tem mais prova, por exemplo, de Cristo do que, sei lá, Alexandre o Grande. Sim. Mas aí, que tá. Qual Jesus que a gente tem crido? Qual Jesus temos criado para nós mesmos? O Jesus, como o João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não que tira o pecado da Gabi, que tira o pecado do Eli. Ou um Jesus bonzinho, legal, por mais que ele seja. Mas a gente não pode abandonar uma parte de quem Deus é. E se focar em outra, senão a gente está criando um outro Deus. Certo? Êxodo. Filhos. Lembrei. Perdão. Êxodo 12. Quando foi instaurada a Páscoa. Do lado de fora era para fazer o quê? Umbral das portas com sangue. Sim. Mas e do lado de dentro? Era para comer o cordeiro todo. A Não era só para cabeça, comer a a cabeça, cabeça. não era só para comer a coxa. Sim. Tudo. Sim. Ou seja, ou você crê em Jesus por completo, ou você não crê em nada. Ou você aceita o cordeiro. Porque é muito completo, fácil né? você colocar o sangue por fora e por dentro você não ter usufruído ou comido do cordeiro. Sim. A gente não pode se apegar apenas àquilo que é agradável do Evangelho. É isso. Exatamente. C.S. Lewis fala que ele, tipo assim, dialogando com pessoas que diziam crer em Jesus como um homem histórico, como uma pessoa que existia e como talvez uma pessoa boa, mas que não criam que ele era Deus. Aí ele fala que se eles não criam que Jesus era Deus, eles tinham que encarar a realidade, que Jesus poderia ser ou um louco ou um mentiroso. Sim. Ou ele dizia que era Deus e sabia que não era, e mesmo assim mentia para os outros dizendo que ele era Deus. Ou ele era um louco que acreditava ser Deus e que não era Deus. Então, se Jesus não é Deus, a gente crer nele é uma burrice. É, de fato. Porque ou você está crendo num louco, ou você está crendo num mentiroso. Então, a única possibilidade de você ler a Bíblia e se afeiçoar a Jesus é entender que ele é Deus. Crendo nos dois. Quer? E se ele é... Não, obrigada. E se você crer que ele é Deus, você tem que crer nele todo. Que ele diz que nos ama. Mas ele requer de nós santidade também. E ele requer que nós obedeçamos a ele. Porque quem obedece é seu amigo. É. E tipo, Jesus, ele, como homem, ele se revela só no Novo Testamento, né? Mas Deus, ele tá presente em toda a história. Então, se você crê em Jesus que não é Deus, você tira a não parte crê do no cordeiro resto. que você não gosta. Sim. Você come só a coxinha, por exemplo. Eu tô lendo agora os Juízes, né? Aí eu cheguei em Gideão. Aí quem fala com Gideão é o anjo do Senhor, né? E dizem que essa é uma teofania, né? Que é a revelação Sim. de Cristo antes No caso, da é encarnação. teofania, manifestação de Deus, né? Sim. Tem a cristofania. Então, mas seria teofania, sim. Só que tem alguns teólogos que discutem que se Cristo é a imagem do Deus vivo, o único Deus que se revela com imagem é Jesus. Ele é a representação visível de Deus, entendeu? Que o próprio Deus não poderia ser visto. Ninguém pode ver a Deus. É o que ele fala pra Moisés, né? Então, dizem que em todas essas aparições, na verdade, é Cristo. É, vamos cair no pressuposto que Jesus ainda não tinha sido revelado. Sim, só que ninguém sabe. Humanamente. Só que não tinha um Cristo então- revelado. Mas nesse caso, cristofania e teofania seria a mesma coisa. Sim.
Talvez só em Moisés que seja diferente, né? Porque pensa, Abraão que viu a Deus também, não foi? Almoçou com Deus, né? Foi. Abraão, Jacó também, né? Segurou o pé do anjo, mas ele é anjo do Senhor com um A maiúsculo também, aí seria teofania também. Mas todos esses encontros com Deus foram diferentes do de Moisés. Já parou pra pensar nisso? Essas pessoas também viram o anjo do Senhor como Deus sendo representado ali. Só que Moisés não pôde vê-lo. É como se fosse Deus Pai se revelando mesmo. Então, mas é porque Moisés estava no Egito. Talvez. Como assim? Egito simboliza pecado e Deus não se revela no meio do Mas pecado. você acha que Jacó não estava no pecado também? Não, ele estava, mas não onde representava e simbolizava o pecado. Ele estava passando pelo vale de Jaboque. E o que significa Jaboque? Não sei. Esvaziamento. Mas ainda assim, Ou seja, eu acho que é diferente. você só pode... Tá, mas o amor de Deus, ele se revela de maneira diferente também. Não, eu sei, mas... Por mais que Cristo seja, assim, a representação, assim, a revelação, a prova do amor de Deus, as individualidades, particularidades, são diferentes. Só que, tipo assim, o que eu tô pensando é que o relacionamento que Moisés tinha com Deus é diferente de qualquer coisa que a gente viu na Bíblia. A intimidade e a amizade que Moisés tinha. Deus queria destruir o povo. Moisés falou, Senhor, não faz isso não. E aí ele não fez. Moisés fez Deus mudar de ideia. Lógico, humanamente falando isso. Sim. Né? Mas é diferente do que a gente vê no restante. É como se, tipo assim... Por exemplo, o anjo do Senhor que se revelou a Gideão. Ele não sofreu em nada em ver ao Senhor, sabe? Moisés só pôde ver uma parte da glória de Deus de costas e depois ele ficou refletindo aquela glória por muito tempo. Não, então, vamos lá. Moisés não entrou na Terra Prometida também, Sim. porque Moisés representa a lei. Sim. A lei, Paulo vai escrever, a lei foi nosso tutor até Cristo. Sim. Mas se Moisés representa a lei, então Moisés ele é o tutor até a Canaã. Mas você parou pra pensar? Moisés é comparado a Cristo. Sim. Ele fala que viria um outro como ele. Sim, que um profeta é maior que Moisés. Então, Semelhante a mim, na verdade. semelhante. Então, tipo assim, Cristo é maior do que Moisés. A lei é maior. Quer dizer, a nova lei é maior do que a antiga. Só que ele é comparado a Cristo, sabe? De alguma forma. Ele guiou a primeira lei e Cristo a segunda. Sabe? É um nível muito alto de um ser humano, sabe? Ser comparado O problema ao é próprio que Jesus. a lei fere, né? A lei feriu a rocha. Sim, E a rocha representa Cristo. sim. Eu acho que Moisés não teve essa revelação que outros homens tiveram. Por exemplo, Abraão. Foi um tempo antes da lei. Abraão era amigo de Deus, pô. Sim. Abraão, tipo, almoçou com Deus. Só isso. Sim. Só que Moisés, os 12 discípulos também. além de ter nascido no meio onde simboliza o pecado, foi criado e ele representa a lei. Então acho que, mesmo comparando ele com Cristo, feriu a rocha. Sim, ele pecou, ele errou, ele não fez aquilo perfeitamente como... Só que estando Como com Cristo, um traidor faz parte da mesa. Sim. Um publicano faz parte da mesa. Então, Um Mas zelote você para pra faz pensar- parte da mesa. antes de Cristo, Moisés já tinha esse nível de relacionamento com Deus. Isso é mais chocante, entendeu? Sim, eu entendi o que você falou. É mais chocante. Ele não... Abraão não foi comparado a Cristo nesse sentido, entendeu? De alguém que lideraria uma lei. A lei de Deus. O Mas- peso de Moisés é algo muito grande. Mas Moisés teve a audácia de suportar 40 dias de monte da revelação de Deus para esperar a lei. Eu acho legal esses padrões bíblicos, né? Aí Cristo ficou 40 dias no deserto. Exato. Só que... É. Nossa, vou ficar até arrepiado agora que eu vou falar. Ó. Quando Moisés sobe e depois desce, 3.000 pessoas são mortas. Por conta que Arão ficou no acampamento, adorava o bezerro de ouro. Sim. Aí, Jesus sobe para o céu. O Espírito Santo desce, 3.000 pessoas são avivadas. Essa é que tá a diferença. Quando Paulo vai escrever onde abundou o pecado,
superabundou a graça. Sim. Porque a lei era lei de morte, né? Elias e Eliseu. Elias teve um ministério de morte, pô. Uhum. Não sei quantos profetas de Baal. Sim. Ele sobe, aí Eliseu vem, ressuscita o filho da viúva de Naim. Não, peraí. Viúva de Ele Naim é Jesus. Ele multiplica o viúvo o azeite da viúva. Sim. Ele cura Naamã. E ele ressuscita um filho também, não é? Ou Elias? Então, assim, o paradoxo entre os dois Sim. ministérios, Sim. lei e Uhum. graça. Sim. Só que a graça é o amor de Deus manifesto em Cristo. Através da morte. De um. Entendeu? Para a salvação de muitos. O pecado de um trouxe morte a todos. A morte de um trouxe vida a todos. Sim. Esse é o paradoxo. Isso é lindo. Aí o que eu falo? Paulo vai dizer, então, abonamos a lei? Jesus mesmo disse, não vim para abolir, Uhum. mas para cumprir. E aí... E como que você cumpre? No amor. Mas agora, por que Cristo veio cumprir a lei? Que a lei era uma profecia. Era a sombra do que tinha que vir. Uhum. Era uma profecia de que haveria um cordeiro morto uma vez por todas. Todos aqueles cordeiros eram um símbolo Antes da fundação do Cristo, mundo. que foi morto antes da fundação do mundo. Que também estava no Éden. Para vestir Adão e Eva. Verdade. Porque O para primeiro cobrir... sacrifício foi feito por Deus. É isso, entendeu? Sim. O cordeiro que existia antes, no começo, no meio, Sim. e ele virá. Não mais como cordeiro, mas como um leão. Sim. E o evangelho já está ali em Gênesis, né? Gênesis 3,16. Proto-evangelho que a gente chama. Uhum. Tudo isso por amor. Sim. Eu te falo, o mesmo Deus que amou Adão e Eva, Moisés, Abraão, Gideão, Elias, Eliseu, grandes homens. Ama eu, ama você, ama... Por quê? Porque Deus amou. Porque Deus amou. Sem mérito. É o que a gente fala, é um amor inigualável porque iguala. É paradoxo isso. E agora, é por isso que eu creio que nem todos são salvos, porque Deus não escolheu a todos. Não, mas isso aí, gente, não quero entrar nesse mérito de calvinismo e arminianismo, não. Mas é porque é sobre Não, isso. não. Não vamos entrar nisso, não. Não vamos entrar nisso, não. Mas eu tô falando, eu não tô entrando não, só tô falando que o amor de Deus não ter mérito, pra mim, baseia isso, entendeu? Tem muito mais versículos que falam que Deus escolheu. Paulo vai escrever, aqueles que escolheu. Aqueles que conheceu de antemão, predestinou, tal. Entretanto, abre margens para outras interpretações. Mas ainda há uma que é mais fácil de compreender pra mim. A gente podia ler um versículo, tipo um capítulo mesmo, né? Engraçado que eles estão falando isso com Nicodemos, né? Do 3? Uhum. É verdade. Nicodemos que vai ter Eu sempre Jesus. esqueço disso. Quem era Nicodemos? Por exemplo. Não, um grande religioso da época, mestre. Provavelmente ele tinha muito mais de 30 anos, porque 30 anos era a idade judaica, que um homem seria capaz de fazer alguma coisa, tipo liderar alguém ministerialmente ou fazer outras coisas. Era a idade adulta. Então Nicodemos aí ele já está tentando ensinar Jesus. Sim. Porque ele fala assim, mestre, sabemos que tu fazes grandes sinais em Israel, porque ninguém pode fazer essas coisas se Deus não estiver com ele, mas... Porém. Aí Jesus troca esse mais e bota depois, né? Assim, então, Nicodemos, acontece que vocês pensam isso, mas Deus amou o mundo, não amou você. Sim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Deus não amou o Nicodemos que para você eu vou dar o filho, mas pro gentil, pro povo gentil que também eu escolhi, eu vou dar só um pombinho ali, tá ótimo para eles. Porque eles não têm condições, então eu dou um pombinho para eles. Sim. Ele fala isso para Nicodemos.
Ou seja, o amor de Deus constrange, mas quebra toda a barreira de religiosidade presente. Sim. O amor de Deus é para os de dentro e para os de fora. Tava rindo aqui de Jesus falando com Nicodemos. Dele falando que é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos, como é que pode isso? Tu é Jesus, mestre de Israel. Mestre de Israel não sabe? Só falo dessas Não coisas. entende essas coisas? Ele pega ali onde dói nos fariseus, É. no orgulho. Exatamente. Sim. Engraçado que, tipo, o amor de Deus, ele muitas das vezes não vai mudar a nossa rota de destino, né? Como assim? Porque a gente acha, não, nasci de novo. Se eu tava indo pro leste, eu vou pro oeste. Paulo. Uhum. Paulo tava indo pra Damasco. No caminho teve um encontro com Jesus. Ele foi pra onde depois? Continua em pé. Continuando pra Damasco. Só que, o que mudou? Quem ele é, a forma, o foco dele, a intenção dele. Que todo aquele que é nascido do alto é nascido para cumprir um propósito Mas que agrada o reino. Isso é interessante. Porque, tipo assim, é como se nós já nascemos com uma inclinação, um objetivo, com um foco, com algo que é da nossa identidade, sabe? E que com o pecado, ela vai ser direcionada para algo ruim. Mas em Cristo isso é redimido e direcionado para a coisa certa. Então Paulo, ele sempre foi intenso, zeloso, ele sempre quis ir até o fim por aquilo que ele queria. Antes ele queria que Cristo era um herege, então ele ia atrás da igreja para matar todos os seguidores dele. Só que depois de ser encontrado por Cristo, ele foi redirecionado. E aí ele começa a viver aquela intensidade, só que da forma certa agora, pelo propósito correto. De perseguidor a perseguido. Sim. Então, tipo assim, tem coisas em nós que talvez não precisem ser esquecidas daquilo que fomos, mas só ajustadas para as coisas certas. Então, a gente fala muito, sei lá, tem muita gente que fala dessa geração, que essa geração é muito militante, enfim, coisas assim. E eu creio que Cristo pode direcionar isso para a coisa certa. E ao invés de a gente lutar por opiniões, lutar pelo verdadeiro evangelho, sabe? Então, quando a gente entende isso, a gente pode ver e viver direcionado para a coisa certa com a mesma intensidade que a gente sempre teve para qualquer coisa, sabe? Sim. É o que a gente falou. Porque, por exemplo, quando a gente tem um encontro com Cristo, ele transforma a gente. Mas não necessariamente ele vai transformar a gente no lugar onde... Não vai transformar a gente de lugar. A gente usa para sermos transformadores de ambiente. Sim. Por isso que Jesus ele anda o tempo todo com os religiosos e não é influenciado. Porque ele influencia. Ele é a luz. E hoje nós precisamos ser influenciadores do reino. Sim. Jesus fala, teu reino venha, tua vontade seja feita. Para que a vontade de Deus seja feita, o reino precisa vir. E como que o reino vem? E ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E virão sobre vocês o Espírito Santo, a qual serão testemunhas. Então como que a gente se torna influenciador do reino? Sendo testemunhas. Testemunhas do amor de Cristo. O amor de Deus revelado em Cristo, expresso em Cristo, manifesto em Cristo, provado em Cristo. Existe um equilíbrio nisso? Sim. Tanto é que a cruz é a junção da graça, né? E a misericórdia, do amor e da justiça. E como encontra o equilíbrio? A cruz. O amor, a Bíblia fala que o pai disciplina aquele que ama, por amor. E bem-aventurado é o filho que é disciplinado pelo seu pai, significa que ele é amado por ele. Então o amor não negligencia você falar não. Sim. Deus falou para Jesus, olha, eu não vou tirar o cálice de você. Falou para Paulo, eu não vou afastar o espinho de você não, Paulo. Então quem ama, sabe como amar. A tristeza vinda de Deus produz arrependimento. E arrependimento é a mudança de mente. Metanoia. Sim. E a mudança de mente, que agora a nossa mentalidade é, vocês, porém, têm a mente de Cristo. Nossa, mas quem viu? Cristo viu. Gálatas 2:20. E a vida que agora eu vivo. Interessante que eu achei você tocando doido. O quê? Gálatas 2:20, isso, né? Não sei, não decoro.
Gálatas 2:20, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ó. Ah, Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que, o quê? Me amou. Ou seja, a nova vida que eu tenho, vivida para Cristo, é pelo amor dele por mim que me capacita a amá-lo, a viver e entregar minha vida para ele. calma aí, eu preciso acompanhar. 2:20. É. Ó, a vida que agora eu vivo, vivo na carne. Viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, Paulo entende que essa nova vida foi pelo amor de Deus em Cristo que nos capacita a amar Ele a ponto de darmos a nossa vida por Ele. Tanto é E aqui que tá falando sobre a lei, né? Gálatas, ele vai falar assim, Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Pode vocês voltarem para o jugo da escravidão novamente? Acorda para a vida. Nem Pedro tive que dar um tabefo na cabeça dele esses dias. Com os gentios não fazia nada. Aí estava com os judeus, ele queria ter rito de purificação. Aí eu tive que chamar a atenção dele. É Paulo falando isso para Pedro. Sim. No capítulo 2, eu acho. Aqui ele tá falando. Então, é no capítulo 2. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será que Cristo então é ministro do pecado? De modo algum. Se eu reconstruo o que destruí, provo o que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Isso é doideira. Aí que eu falei, o amor ele não abole aquilo que, por exemplo, Paulo era um recém-convertido, vamos botar em comparação a Pedro, e ele repreende Pedro. Sim. Se fosse talvez hoje em dia, Mas aqui Paulo ainda era, não? você ia falar, não, mas Pedro já tinha muito mais anos de caminhada que de Paulo. Sim. Se fosse hoje em dia, talvez fosse assim, quem é você para falar? Eu tenho muito mais anos de crente do que você. Uhum. Mas não, o amor ele te capacita para até para repreender, até para corrigir. E também te capacita a ser humilde para ouvir. Um coração ensinável. Sim. Bem-aventurado os pobres de espírito. Pobres de espírito. Reconhece a sua pobreza. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? Sim. Graças a Deus. Vamos ler Gálatas? Agora não. Vamos. Não. São 6 capítulos. Não. Não. Como assim? Não. Não. Capítulo 2. Pode ser. Tô falando só pra ler um pedaço, não tô falando pra ler tudo, não. Pô, a carta de Gálatas é interessante. Boa. Ai, todas as cartas de Paulo são boas. Uhum.
versículo 3 do capítulo 3 fala assim, ó. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Não por força, nem poder, mas pelo meu espírito. Pô, eu tava lendo esse Romanos ontem. E tipo assim, parece que aqui a atitude de Pedro, né? Era um medo de ser julgado pelos circuncisos, né? Tipo, ele andava com os circuncisos, se sentava com eles e tal. Só que por medo de ser julgado e de ser repreendido, ele é duas caras, entendeu? Tipo, Só que ele age de maneira diferente quando aquelas pessoas chegam. esse é o mal da religiosidade. Sim. Porque Paulo vai escrever aos Gálatas, ó, 1:10. Por acaso eu agora procuro o favor das pessoas ou o favor de Deus? Procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. E quando a Bíblia no Novo Testamento usa servo, fala de escravo. É escravo. Ou seja, Paulo é escravo de Cristo, escravo por amor. É doideira isso, pensar que escravos por amor. Tipo assim. Escravo da orelha furada, sabe? Que escolheu servir ao seu Senhor. É porque a escravidão pra gente tem uma coisa muito negativa. Principalmente o estereótipo brasileiro, né? É, porque a escravidão aqui era maltratar, era tortura, era fazer a pessoa... Era uma coisa muito negativa. Então quando a gente vê isso é chocante, tanto que é traduzido como servo, sendo que é escravo. Acho que talvez pra ter um menor choque com a nossa cultura aqui, talvez. Só que é literalmente escravo. É tipo assim, eu já não mais eu não escolho mais. Eu tenho um Senhor, Ele manda, Ele ordena. A minha vida não me pertence. Eu fui comprado, tipo, é no sentido de eu fui realmente comprado. Sabe? Eu não sou mais livre. Livre no sentido de... Não, essa escravidão te dá liberdade. Não, mas livre no sentido de não ter um Senhor. Sabe? Porque a gente sempre vai ser escravo de algo. Ou de Cristo, ou do pecado. Só que a escravidão em Cristo é a verdadeira liberdade. O Pedro vai escrever sobre isso, pô. Ser escravo de Cristo? Somos comprados. Que fomos comprados pelo sangue de Cristo. Não por coisas perecíveis como prata e ouro. Mas pelo precioso sangue de Jesus. Caraca, é Pedro. Ai. Segundo primeiro. Eu acho que é o segundo. E legal que eles se apresentam assim, né? Simão Sim. Pedro, escravo de de Cristo. Cristo. Pedro É e Paulo interessante. também. Paulo, escravo de Cristo. E eles, tipo, é realmente escravo por amor. É por escolha de, sabe, de Paulo se vai dizer, entregar. olha, cara, eu prefiro perder tudo, sabe, todo o meu currículo, todo o meu certificado, sei lá, vamos botar meu passaporte, minhas autenticações, tudo isso. Comparado a Cristo, pra mim é perda. Prefiro ganhar Cristo, que eu quero estar perto dele. Sim. Tipo, ele preferia morrer, cara. Morrer, tipo, A morte pra é mim algo que lucro. todos hoje correm da morte. Sim. Ele preferia morrer. Ó, Afinal, acho que tá aqui. achou? Eu escrevi escravos aqui. Vivam como pessoas livres, mas não usem sua liberdade como desculpa para fazer mal. Vivam como escravos de Deus. Não, aquele de... Eu sei, mas é que eu tô achando aqui em Pedro falando sobre ser escravo também. Eu acho que é Pedro mesmo que fala sobre isso. Ah, tá. Achou? 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil. É o versículo de baixo. Da vida inútil. Aos seus pais e legado.
mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nesses últimos tempos em favor de vocês. Isso aqui é muito forte, hein? Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportarem sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Tipo do que? Que ele tá falando da glória no sofrimento, né? Uhum. Do que vale você sofrer por um mal que você cometeu, mas agora, você sofrer por um bem que você fez é louvável diante do Senhor. Ixi, caramba. Lá em Atos, que eles falaram assim, eles saíram felizes depois de serem açoitados. Sim. Ele fala assim, pra nós é uma honra estar enfrentando isso por causa de Cristo. É o começo de Atos, não é? Eu acho que é 4 ou 5. Eu tenho quase certeza que é o começo. Não, é 4 ou 5, é depois do Espírito Santo. Então, o começo que eu tô falando assim, tipo, o iníciozinho do livro. Eu acho que é 5. Saudade de ler o Novo Testamento. Ah, tá. 5:41. Eles se retiraram do Sinédrio, eles já tinham sido perseguidos e presos, certo? Uhum. Uma vez, né? Caiu a igreja ora lá em Atos 4. Agora em Atos 5, depois da oferta de Ananias e Safira, ou seja, depois de alguém morrer, outros vão ser avivados, né, pelo Espírito. Eles se retiraram do Sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontos por esse nome. Uhum. E todos os dias, no templo de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar que Jesus é Cristo. É o amor que te capacita, né? Que te transforma. Que pessoa racional ficaria alegre em sofrer? Ah, não, vou ter que ler esse versículo. Vou ter que ler. Só para finalizar aqui de uma vez. Tem que finalizar com esse versículo. 2 Coríntios 12:9. Olha o que o amor. Quero ler junto. Olha o que o amor falou para Paulo. Não, vou ter que ler a partir do versículo 1. Tá. Se é necessário que eu me glorie, ainda não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem. Ou seja, Conheço alguém? o amor, ele tira todo o seu ego e orgulho. Paulo vai escrever isso na terceira pessoa, sendo que foi ele que passou por isso. Sim. Ele nem é digno de falar que foi ele que passou por isso. É o amor. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, fora, eu não sei, Deus sabe. Eu só sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, que homem nenhum teve permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Ou seja, ele prefere não ter razão, mas revelar Cristo na fraqueza Tipo assim, dele. se eu quisesse me gloriar, eu podia. Eu tô falando a verdade? Uhum. Eu posso dizer assim, cara, eu sou formado em 4 faculdades. Tô mentindo? Não. Mas eu prefiro abrir mão disso porque para que as pessoas não olhem para mim mais do que olhem para Cristo. Sim. Talvez se ele estivesse falando a verdade aqui, as pessoas iam olhar para Paulo. Caraca, Paulo é o cara. Mas Paulo fala assim, não, é ele. E agora? Isso não por causa do caráter bom de Paulo, mas aqui. Para me impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Às vezes Deus traz fraquezas em nossas vidas
justamente para você entender que não é na sua força nem no seu poder, E pra nós. mas é pelo Espírito. E tipo assim, isso aqui possibilitou Paulo não se exaltar. Sim, Ele tá falando que, tipo assim, ele se gloriaria. Ele se exaltaria sobre a revelação que teve. Que o foi mais grande. aqui de novo, olha. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que vê de mim. E para, aí o que você falou, eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor. Lembra quantas vezes Samuel? Chama. 3. É chamado, né? 3. 3. Agora Paulo 3 vezes pediu ao Senhor. Paulo, o homem, o cara, o intelectual da época. Pediu ao Senhor que ele me afastasse de mim. Então ele me disse, não, Paulo, eu não vou afastar o espinho de você. Porque a minha graça te basta. Como poder se aperfeiçoar na sua fraqueza. Porque quando mais fraco você está, mais o meu poder se aperfeiçoa em você. Tipo assim, Deus falou pra ele, é melhor que você não esteja tão forte. Melhor que vocês tenham esse incômodo, tenham essa fraqueza. Porque o amor que eu tenho por você ainda é dependente. E Ele te liberta, mas para você ser dependente, ou seja, ser escravo. E aí que tá, tipo, talvez Deus faça coisas na nossa vida ruins, porque ele sabe que isso vai ter um efeito melhor. Então, o sofrimento era uma coisa ruim, mas aquilo trazia Paulo para mais perto, para estar humilde diante de Deus, para se lembrar da fraqueza dele. Então Deus preferia que ele não estivesse em perfeito estado para que ele pudesse se humilhar e ter uma relação com Deus mais verdadeira. O poder dele sendo aperfeiçoado em Paulo. Aí depois dessa graça, depois de Deus lembrar, Paulo, minha graça fez para você, Paulo deve ter falado assim, caraca, é verdade, né? Tudo foi pela graça, pelo seu amor que me encontrou. Aí Paulo vai falar assim, por isso, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, eu tenho prazer nas minhas fraquezas. Sim. Nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Aí o que ele vai falar? Por amor de Cristo. Tipo, o amor te capacita para você ter prazer em amar Cristo. Mesmo quando é Cara, isso é loucura, mesmo velho. quando é desconfortável. Porque ninguém cresce no conforto. E se somos aperfeiçoados no amor, como que a gente é aperfeiçoado? Não é no conforto. O ego te conforta. Mas a cruz, ela te liberta, ela te transforma, ela te inverte a mente. Então ele tem prazer em passar por tudo isso, depois, primeiro que ele, para ele ter a noção de que amava Cristo, ele teve que ouvir do Senhor, olha, a minha graça te basta. O que é a minha graça? Olha, o amor por você, em Cristo. Aí Paulo fala assim, caramba, é verdade. Então tudo isso que eu passo é por quê? Porque eu amo Cristo. Então, o amor te convicta que você também ama. Mas somente nele. Tipo assim, é uma... sabe? Um ciclo. É. É um paradoxo, né? Pois quando sou fraco, então Sou forte. sou forte. A matemática do reino não bate. É invertido. Tipo, grande é quem é pequeno. Maior é quem se humilha. Forte é quem é fraco. Rico é quem é pobre. E eu digo isso não financeiramente, né? Pode dizer. Tipo, que amor é esse, cara? Um amor fora da meritocracia, um amor fora do merecimento, um amor que rompe com barreiras sociais, intelectuais, estruturais, culturais. Essa que é a beleza do evangelho, né? É um amor que é escandaloso. Não é limítrofe, Inesperado. é ilimitado. Sim. No alcance, na intensidade e na proporção. Sim. Eu não sei como é que você... Imagina, como você se sente. Tipo, você parou pra refletir nisso. Cara, eu me sinto merda. É aquilo que a gente tava falando do constrangimento. O amor é a resposta que constrange. Porque de verdade, toda vez que eu paro pra pensar em ser amada por Deus,
É tipo eu ganhar um presente muito bom que eu não consigo dar em troca de volta. Sabe aquela sensação de eu queria retribuir e eu não posso? E isso às vezes nos humilha. Porque o nosso orgulho é eu quero dar algo melhor pra retribuir aquilo, pra eu fazer algo em troca. Então o amor de Deus também é humilhante. De tão grande pra nós, sabe? Então é constrangedor, literalmente é constrangedor. É tipo você ser muito bem tratado por alguém que você destratou. Por alguém que você foi grosso. Alguém que você magoou. Isso é uma realidade chocante e dolorosa. Aí a gente encontra... É nisso que a gente encontra o nosso pecado. Por isso quem muito ama, quem muito foi perdoado, muito ama. Quando a gente tem a dimensão do nosso pecado e do quanto a gente foi perdoado por aquilo, a gente ama mais. Porque a gente tem a dimensão do quão grande, da intensidade do amor que foi necessário para perdoar o que a gente fez por Deus, sabe? Tipo, se eu pudesse resumir tudo que a gente falou, eu acho que de fato seria essa frase. O amor é a resposta que constrange. Sim. Porque, por exemplo, no ramo da filosofia, a filosofia sempre vai querer um porquê. Sempre vai criar um porquê. Ah, por quê? Por quê? Por quê? Porque a vida é assim. Qual o sentido da vida? Uhum. Então você vai entender que o amor é a resposta para isso. Sim. Só que no amor você descobre que o próprio amor te amou. Com amor. Então assim... Sim. te deixa constrangido. E eu acho que esse constrangimento requer de nós... eu acho que cria em nós, né, algo... constrói em nós um anseio de alguma forma revelar esse amor, né? Como eu falei no começo, a forma que eu conheço é a maneira que eu revelo. Sim. Então, quanto mais eu conheço o amor de Deus, mais eu revelo o amor de Deus. Afinal, Ele não nos chama para ser pregadores, evangelistas, mestres, profetas ou apóstolos. Ele nos chama para e serão testemunhas. Sim. E no original, testemunha significa o quê? É mártir. Mártir. Alguém que experimentou algo tão profundo que, por amor, dá a sua própria vida. Então, assim, a nossa resposta é o quê? Dar a nossa vida por esse amor. Como ele fez. Mas só podemos fazer isso sendo capacitados pelo amor. Então, assim, é um paradoxo que... Você me lembrou alguma coisa? Mas eu acabei de esquecer. que poderia eu te oferecer? O que você tinha falado? Falta. Ai. Me lembrei. Foi de Julião? Não. Sabe quando tá bem aqui? Enfim. Ai, eu queria lembrar disso ali. Então era mentira. Não era. Era. Era a Bíblia. Volta um pouquinho do que você tinha falado. Não falei tanta coisa que eu não vou lembrar. Falou mesmo. É que eu não queria te interromper, eu esqueci o que eu ia falar. Falei do Marshall. Alguém que experimenta uma verdade tão profunda que, por amor, entrega a sua própria vida. Sim. Que essa é a resposta que constrange. O amor, se o amor é a resposta que constrange, esse constrangimento automaticamente gera em nós o anseio de dar a nossa própria vida por amor àquele que nos amou. Foram as minhas últimas palavras. Foi. É porque eu tinha pegado uma coisinha e me lembrou outra coisa e eu esqueci. Mas eu tenho quase certeza. Fugiu. Nosso presunto ficou branco. Nossa, é verdade. Perdeu sangue? Que bizarro. Tá vendo? Quando você não está dentro daquilo que é propício, você perde vida. Ai, pera. Por isso que nós precisamos estar dentro. Não apenas do lado. Sim. Por isso que batismo significa estar dentro. Imersão. Ai, eu preciso lembrar agora. Não, precisa não. Eu preciso. Mas sabe quando era uma coisa que você queria muito falar? Ah, mas...
Eu não sou Deus, afinal, a onisciência é um atributo incomunicável aos homens. E Boa. foi assim que eu te conquistei. Sim. E foi aí que eu falei. É ele. É ele. Caraca. Tinha a ver com constrangimento. Com Deus nos constranger com amor. Aí me lembrou alguma história do Velho Testamento. Ótimo. Eu acho que é Gideão. Ô José, não fui eu que disse. Que saco, perdi. Já era. É que não era pra falar. Tá. Se algum momento eu lembrar. Não é porque você é mulher que você tem que falar tudo que você quer. É, que é isso? Verdade. Oh. Você vai ver quando eu estiver em cima da moto. Vou falar, lembrei. Sobe lá então agora. Aí eu vou ficar falando meia hora lá. Tá bom, tô te ouvindo. Você, é. Vou anotar. Tá. É qual versículo? 12? É isso aí. Mas eu tava querendo ler 1 Coríntios 13. Ah, A gente vamos falou finalizar sobre o nesse amor, então. né? Vamos finalizar nesse então, né? Ele tava falando sobre os dons antes, né? Então, contexto dessa fala dele. Porque Corinto era uma cidade. Os corintianos, Corintianos. era uma igreja robusta em dons, mas para Porém, pouca unção. lhe faltava amor. Aí, passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente do que os dons. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura os seus próprios interesses. Não se ira facilmente, nem guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás todas as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas por um reflexo obscuro, como em um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conhecemos em partes. Então conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E o amor, porém, é o maior deles. Agora o interessante. Deus é amor, né? Paulo não está falando aqui simplesmente sobre um sentimento de amor. Ele está definindo Deus. É. Que Deus é paciente, é bondoso. Então, a gente falou isso um pouco antes, logo no começo. Que amor, a gente vai falar que o amor não é. Não é um sentimento, é uma decisão, é a própria essência de quem Deus é. Então, a gente entrou que era uma decisão, né? Sim. Não é um. Ai, caraca, fugiu a palavra. Enfim, Pegou? a gente entrou no consenso que o amor era uma decisão. Foi uma decisão. Eu amei. Aham. Porém, a gente vê que Deus é amor. Então, o amor é a essência. Então, passa por esse novo nascimento do alto, que Nicodemos não entendeu. Então, Paulo está definindo exatamente o amor. E aí, isso me lembra a carta de Apocalipse para Efésios. Eu lembrei disso na hora que você falou de 1 Coríntios 13. É a perca desse amor. E é a perda. É a perda do próprio Deus. No sentido de, tipo assim, tá, vocês profetizam, vocês falam, vocês... A igreja cresce, como em curam. Éfeso. Ótimo. Mas e o Senhor? Pelo qual vocês profetizam, oram, sabe? O maior de todas essas coisas é o amor, que é o próprio Deus.
Porque ele permanecerá eternamente. As profecias cessarão, o amor não. O amor... E é legal porque realmente parece uma definição de Deus. Deus tudo sofreu, tudo creu. Ele creu em nós, sabe? Ele creu que ele salvaria e pelo poder dele nós seríamos transformados. Tudo espera e tudo suporta. Tudo espera pra mim é interessante também. Porque você pensa, Deus nos salvou. Assim, uma coisa mais pessoal mesmo. Deus nos salvou, nos perdoou. Mas por diversas vezes a gente se afasta desse amor novamente. E aí ele vai, ele nos chama de novo. Ele fala, ó, vocês estão perdendo o primeiro amor. Vocês estão perdendo a prioridade do amor em mim. E aí ele nos espera. Ele tem a paciência de nos trazer de volta. E insistir em nós. Ele tudo suporta. Eu lembrei de um versículo, mas antes de falar desse versículo, uma parada que é bem real. Às vezes a gente busca tanto ter o amor de Deus, que às vezes a gente esquece de ser o Deus do amor. Ah, ser como Deus? Não, mas é ser na essência, sabe? Não de ter amor, de ser o amor. Eu sei que, assim... Ser semelhante a Deus. No sentido de ele é o amor, então Jesus não falou é mais que, o sentimento. Jesus falou que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Mas tudo que Jesus fez foi por amor. Só que a gente busca tanto em fazer, em ter, principalmente numa geração que busca tanto por posse, tanto na aparência, que esquece da essência. Então, às vezes a gente... Ser. Exato. Então, assim, mais do que ter esse amor, é ser esse amor. Eu não diria ser o amor, porque ele é. Mas, ser amável, esse amor, sabe? Ser esse amor, não ser o amor com Sim. letra maiúscula, mas ser esse amor que sai, que flui ser dele, semelhante entende? a ele. João vai escrevendo, né? Deus é amor, mas a gente ama porque ele nos amou primeiro. Então, assim, é uma via de mão dupla. Aí Pedro vai escrever que as pessoas falam que Deus demora, Deus está tardando em voltar e tal, Jesus no caso. Mas aí Pedro vai dizer assim, cara, considera isso como a paciência de Deus. É por amor que ele faz isso. Por amor, porque ele não quer que pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sim. Então, assim, até esse atraso no relógio de Deus é amor. Sim. É o que você falou, tudo espera. Tudo espera. Então, essa espera de Deus é o quê? Salvação. Sim. Porque o amor de Deus tem o principal motivo, cujo principal objetivo é o quê? Salvar. Sim. Para que tenham vida e a tenham plenamente. Tudo espera. É isso. Tudo crê, tudo suporta. E por fim, nós o veremos face a face e conheceremos plenamente como somos plenamente conhecidos. Isso também é muito louco. Quando estivermos com o Senhor, a gente ainda não o conhece. Nem uma parte. Só que Ele nos conhece plenamente. Ele conhece nossa essência, Ele sabe quem nós somos, a forma que a gente pensa e sabe até a forma que a gente vai agir futuramente. Quando a gente estiver com Ele, a gente não vai ver mais Ele embaçado. A gente vai ver plenamente e vai conhecer Ele como Ele nos conhece também. Eu até tirei o óculos pra dar mais ênfase no que você tá falando. Obrigada. Não veremos mais como no espelho. Eu vou parar de ver assim, e aí eu vou ver assim. O meu é o contrário. Dentro de mim faz todo sentido. O meu é o contrário. Tô de óculos pra ficar mais bonito e intelectual. Eu, ao contrário, eu tiro pra ver. Ai. E ele é o amor. Uma coisa legal, em questão de relacionamento, que eu tava vendo um vídeo esses dias, aí eu achei bonitinho. A pessoa falando, é a pessoa certa ou não? Aí a pessoa respondendo, tipo, se dá pra substituir o amor por o nome da pessoa, é porque assim. Aí ele é paciente, ele é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, crê, espera e suporta. Pô, mas aí é Deus. Eu sei. Mas, tipo assim, tô falando do sentido da busca, entendeu? Por isso. Então, a gente nunca vai ser plenamente isso até estar com o Senhor. Mas que busca, pelo menos. Mas a gente busca ser semelhante a Ele, entendeu? É uma busca por ser semelhante a Cristo. É por ser semelhante a isso que está escrito aqui. Vou pegar mais água, que eu tô morrendo de sede agora.
Poxa, a paradinha tá ficando tudo esquisito aqui. Guardar as coisas? Vamos só terminar aqui. Vamos orar e termina. Me deu cedo. Você quer? Obrigado. Gente, mas o presunto ficou branco mesmo. Ou é porque mudou a luz? Sei. Tá vendo? A luz. Eu sou a luz do mundo. Sabe o que é interessante? Que nós somos apenas a lâmpada. Nós não somos a luz. Não. A luz é Cristo. Na verdade, tem um salmo que vai dizer, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Sim. Mas, Bem luz, mas né? Jesus era, Mas é era o verbo a encarnado, tua né? palavra. Era o verbo encarnado, né? É, tipo, é a tua palavra, não é tu. E tanto que em Apocalipse ele será luz, né? Não haverá mais sol. Yeah. Eu fiquei pensando ontem, né, que a gente vendo aquele filme. Eu só posso imaginar. Aí eu fiquei imaginando. Falei que eu não queria, viu? Mas só pode fazer companhia. Ah, obrigada. Eu não ouvi você falando que não queria. Por isso você tem que usar óculos, meu braço, você já usa. Tá ouvindo um pouco? Eu tô precisando de óculos de ouvido. Óculos ouvido. Óculos ouvido. Excelente. Muito bom. Óculos ouvido. Ouvículos. Parece uma coisa de um livro, não parece? Sabe a Crônica de Nárnia? Nárnia. Sabe? Tipo, um povo de Nárnia. Óculos ouvidos. Fala, senão você vai esquecer de novo. Tá. Tá vendo o filme Só ontem? posso imaginar. A gente imaginar o que vai ser o céu é loucura, né? É inimaginável. É. Aí me deu a mesma sensação. Porque toda vez que eu leio a Bíblia, eu fico nessa ânsia de conhecer. Ah, é uma sofarinha. Aí teve um livro de C.S. Lewis que eu li que me deu essa mesma sensação. Porque o livro todo. Enfim, o livro é uma fantasia, então, tipo assim, ele vai retratar o céu como se fosse algo diferente pra imaginar, entendeu? Mas é muito, muito bom. E aí, no final, é como se, tipo assim, o céu era representado pelo amanhecer. Então, quando o dia amanhecesse, chegaria o céu, entendeu? Eles chegariam ao dia de entrar no céu. O livro todo é eles da noite até o amanhecer. Só que o livro acaba assim que começa o alvorecer do dia, o sol aparecer. Então, tipo assim, o livro todo eu fiquei lendo na expectativa do personagem chegar no céu e me contar como é que era, sabe? Eu acabei o livro assim, tipo, muito, muito triste, quase chorando. Porque Meu bem, sua mente é muito fértil. é porque você entra, eu entro pelo menos, todo livro que eu leio, meu bem, eu crio um cenário na minha cabeça. Eu entro dentro do livro, eu imagino as coisas, eu consigo visitar as coisas na minha cabeça, acredita? Então, eu vou ficar sem imaginação ao descobrir que tá filmando tudo. Ah, não. É inimaginável isso também. Não. Eu não vou querer ver isso. Dá um tchauzinho. Tamo junto. Eu tava sentindo que você ia fazer isso. Eu tava sentindo. Nem consegui terminar Tchau. minha frase. Eu não acredito. Eu tava pensando assim, como é que será que tá ficando o videozinho da gente andando? Ah, não. Eu não vou querer assistir isso. Você tava tão bonitinho, tão solto. Eu falei, poxa, eu não vou falar agora. Deixei pra falar no final. Se você falar, você ia parar de falar. Vou ter que ver isso agora. Ah, não.